Muito importante essa parte da história do livro de Josué. Nós estamos hoje no 20º estudo do livro. Até agora foram 20 encontros, e hoje nós estamos então, aliás, foram 19 encontros, e hoje nós estamos no 20º encontro. O capítulo 10 de Josué, versículo 28, até o capítulo 12, versículo 24, ele é um resumo das conquistas de Israel, das cidades do sul da Palestina, somente da parte sul da Palestina, ok? Então, tudo que nós pensarmos daqui para frente, até o capítulo 12, 24, vai falar dessas conquistas, desses reis que foram sendo derrotados por Josué, um por um. Então, conte comigo, depois do estudo de hoje, até agora, quantos reis? Josué derrotou Jericó, Josué derrotou Ai, Josué derrotou 5 reis que se confederaram, foi o que nós estudamos nas 2 últimas semanas, só aí são 7. Mais 7 reis que nós vamos estudar hoje. Então, até agora, foram 14 reinos, 14 cidades fortificadas, derrotadas por Josué. Isso não foi fácil. Estima-se que Josué, porque quando nós lemos o livro de Josué, um capítulo depois do outro, nós vamos vendo essas conquistas acontecendo. Mas aqui se fala de anos. E esses 14 reis, eles foram derrotados mais ou menos num período de 7 anos. Foram 7 anos de batalhas ininterruptas para que Josué conquistasse a parte sul da Palestina. Ainda faltava a parte norte. Tinha muita batalha. Só para você ter uma ideia, querido irmão, querida irmã, a conquista toda da terra de Canaã durou 25 anos. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foram 25 anos de batalhas. Muitas batalhas, muitas guerras, muitas nações que se rebelavam contra Israel, porque a Palestina estava dominada por essas nações, por esses reis, há muitos e muitos anos. E agora chega um povo vindo do Egito, que atravessou um deserto por 40 anos, e esse povo agora vai sendo introduzido paulatinamente na terra prometida. Eu aprendi uma coisa aqui que eu queria compartilhar com você, já, logo de início, que eu achei muito importante, muito relevante. Meus irmãos, Deus tem algo muito bom para nós. Muito bom. Algo extraordinário. Canaã era a melhor terra daqueles tempos. Uma terra que manava leite e mel. O que isso significa? Isso significa que é uma terra produtiva. Uma terra que produzia. Tanto é que os espias, quando eles voltaram de Canaã, a Bíblia diz que eles voltaram trazendo uma amostra dos frutos da terra, e pelo que a palavra de Deus nos mostra, eram frutos bem, não é, irmã Fátima? Bem consideráveis, eram grandes, porque a terra realmente é uma terra que fazia parte de uma região, ali naquela parte oriental do mundo, chamado de crescente fértil. E ali naquela terra produzia-se muito. Então, o que acontece? Era essa terra que Deus tinha para Israel. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus também tem uma terra prometida para nós. Deus tem uma Canaã para nós. Uma Canaã do jeito dele. É a Canaã dele. Só que tomar posse dessa Canaã não é uma coisa fácil. É aí que tem o problema. Porque os homens querem uma Canaã de Deus diferente da Canaã que Deus quer para o homem. Entende? O grande
X da questão é, qual a Canaã que nós queremos? A Canaã que nós idealizamos ou a Canaã de Deus mesmo? Porque essa Canaã de Deus, que é o melhor para nós, isso dá trabalho. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. É aí que mora o problema, porque os homens não querem essa Canaã. Eles querem outro tipo de Canaã. A Canaã que os homens querem de Deus é uma Canaã que se pode pegar, uma Canaã palpável, uma Canaã que você pode quantificar, uma Canaã que você pode coisificar. Na verdade, falando abertamente para você, o que a maioria das pessoas querem de Deus hoje são coisas. Se você sair por aí na rua com um gravador e você for perguntar para as pessoas o que elas querem de Deus, eu garanto para você que uma grande maioria das pessoas vai dizer o seguinte: eu quero de Deus saúde. Não, eu quero que Deus me dê um bom emprego. Eu quero que Deus me ajude a conseguir aquela vaga de trabalho. Eu quero que Deus me ajude a conseguir pagar as minhas dívidas. E você, o que você quer de Deus? Eu gostaria que Deus me desse uma família. Eu quero muito me casar, ter filhos, constituir uma família. E você? Eu gostaria que Deus permitisse que eu fizesse uma reforma na minha casa, porque a minha casa está precisando de uma reforma há muito tempo. Observe que é isso que as pessoas, a maioria das pessoas, querem de Deus. E é por isso que muitas pessoas estão procurando Deus. Porque para elas, Deus só pode fazer isso. Deus é um Deus que só faz isso. Só que isso não é verdade. A Canaã que Deus quer para nós é infinitamente acima disso. A Canaã de Deus não está relacionada com coisas. A Canaã de Deus está relacionada com sentimentos. Entende? É aí que entra a grande questão. Será que eu quero isso? Meu irmão, minha irmã, sejamos sinceros. Temos no nosso coração, assim, lá dentro do nosso coração, por exemplo, um desejo sincero de conhecer Deus. Será que nós temos no nosso coração um desejo sincero de aprender a amar a Deus acima de todas as coisas? Será que eu tenho no meu coração um desejo sincero de me tornar cada vez melhor para Deus? Essa é a Canaã que Deus tem para nós. E que muitas vezes nós não queremos. Sabe por quê? Porque isso dá trabalho. Você acha que amar a Deus é uma coisa que você faz assim, de uma hora para outra? Amar a Deus requer tempo, dedicação, renúncia. Para amar a Deus, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É o que aconteceu com Israel. Israel demorou 25 anos para conquistar a terra prometida. Eu não sei quantos anos eu vou demorar para conquistar a minha terra prometida. Essa terra prometida que Deus tem para nós, eu não sei quanto tempo, mas não é de uma hora para outra. E é por isso que as pessoas não querem isso. É por isso, se você me permite, que as igrejas estão abarrotadas de gente. Muitas igrejas estão abarrotadas de gente, por quê? Porque as pessoas estão indo para a igreja buscando a Canaã delas, não a Canaã de Deus. Porque a Canaã de Deus, ela nos chama à responsabilidade. Não é fácil isso. Então eu quero dizer para você o seguinte: que tipo de Canaã você quer para você? Você quer a Canaã de Deus? Essa Canaã que vai fazer você sofrer um pouco, que vai fazer você ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo, renunciar ao pecado, abrir mão de algumas coisas que com certeza não agradam a Deus, para que você possa crescer diante de Deus?
ou você quer continuar buscando a Canaã que você idealizou? Eu quero mostrar para você aqui 2 versículos da palavra de Deus que vão embasar o que eu acabei de dizer para você. 2 versículos. Primeiro versículo que eu queria mostrar para você, Atos dos Apóstolos 4:31. Depois de orarem, preste atenção nesse versículo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É essa Canaã que Deus quer para a gente. Você ser tão cheio do Espírito Santo, dá para imaginar o que é isso dentro de um ponto de vista racional? Dá para imaginar o que é nós estarmos aqui reunidos dentro dessas 4 paredes, e nós estarmos tão cheios do Espírito Santo, que à medida em que nós vamos orando, esse lugar tremer, de tanto poder, por conta da presença do Espírito Santo de Deus em nós? Pois foi isso que aconteceu aqui. Esse povo estava tão cheio, mas tão cheio do Espírito Santo, eles estavam tão cheios de Deus, mas tão cheios de Deus, que quando eles oraram, o lugar tremeu. Essa é a Canaã que Deus quer para a gente. Você quer essa Canaã? Você quer realmente ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ser dominado por Ele? Cada lacuna, cada espaço do seu coração, ser totalmente dominado pelo Espírito de Deus? É isso que nós queremos, irmãos. Vamos ser sinceros, igreja do Senhor. Será que é isso que nós queremos de Deus? Quer ver o outro texto que está aqui? Deixa eu ler para você. Veja só esse outro texto. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Atos 17, 6. O que é isso? É a Canaã de Deus para a igreja. Aquele povo era tão comprometido com Deus que eles colocaram o mundo de ponta cabeça. É isso que eles estão dizendo aqui. Esse povo que está sacudindo o mundo, esse povo que está alvoroçando o mundo, chegaram aqui também. Eu queria muito, irmãos, do fundo do meu coração, que nós desejássemos isso, que esse fosse o nosso alvo, que esse fosse os nossos objetivos, mas a maioria hoje de nós, muitas vezes, não nos preocupamos com isso. Nós estamos tão presos a esse mundo e tão acostumados com essa rotina de vida que se formou, que nós estamos nos esquecendo das verdadeiras Canaãs que Deus tem para nós. Ser cristão não é simplesmente ir numa igreja, cantar uma música, levantar a mão para o céu, se emocionar, ir para casa e continuar do mesmo jeito. Ser cristão é muito mais do que isso. Deus tem muito mais para nós. Nós podemos ser muito mais do que nós somos. Podemos ter muito mais de Deus. Você está satisfeito com o que você tem de Deus? Eu não. Eu não. Eu quero ter mais de Deus, irmãos. Porque Deus é infinitamente maior do que esse meu conceito que eu estabeleço acerca dele. Então, eu quero voltar à pergunta inicial. Eu quero perguntar para você, e eu me incluo nessa pergunta. Querido irmão, querida irmã, qual é a Canaã que nós queremos de Deus? A nossa? Queremos que Deus satisfaça os nossos desejos? Ou a Canaã dele? Porque Deus pegou aquele povo de Israel, tirou do Egito, porque ele já tinha uma Canaã preparada para aquele povo. E essa Canaã era uma terra extraordinária. Só que Deus não pegou essa terra, tirou todos os habitantes da terra e falou assim: pronto, Israel, pode entrar e tomar posse, porque é toda de vocês. Não foi assim que Deus fez. Deus disse: a terra está lá, é a melhor terra que existe. Eu separei, eu preparei essa terra para vocês. Agora vocês vão tomar posse dela. E isso durou 25 anos. Então a questão está naquilo que eu quero. Se você quer a Canaã de Deus, querido, tome posse dela, porque ela é real e ela foi preparada para você. Agora vai dar trabalho.
não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Ser o que Deus quer que você seja, não é algo que acontece em fração de horas. É algo que demora. Pois bem, o que acontece? Ah, sim, eu tenho uma frase aqui, que eu gostaria de mostrar para você, que eu vi hoje, uma frase de Paul Washer. Ele disse assim: você gasta mais tempo pensando no sapato que vai comprar, no carro que você dirige, e como ajeitar seu cabelo, do que pensando no Filho de Deus. Diga-me se isso não é a maior de todas as contradições. É ou não é? Eu sou um cristão que me preocupo com várias coisas, menos em ser mais para Deus. Hoje, o cristianismo de hoje, ele foi tão afetado pela teologia da prosperidade, que ele virou um cristianismo consumista e materialista. Essa é a verdade. O cristianismo de hoje, ele tem quilômetros de extensão e milímetros de profundidade. O cristianismo de hoje é um cristianismo supermaterializado e cada vez menos espiritualizado. Tanto é que você vê hoje na boca de muitas pessoas coisas relacionadas tão somente a esse mundo. Você não vê hoje na boca das pessoas palavras ou frases que mostram que elas estão preocupadas com o mundo vindouro. Elas estão preocupadas com esse mundo. É por isso que toda hora você vê nas redes sociais coisas do tipo: você pode, você consegue, declare, oficialize a bênção de Deus na sua vida, bata o pé e exija seus direitos de filho de Deus. O que é isso? É um cristianismo que foi maculado pela ideia equivocada que a teologia da prosperidade trouxe para esse mundo. O apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala assim: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Vivamos, compramos, vamos viver a nossa vida, mas não nos esqueçamos de que nós não somos daqui, nós somos peregrinos. O que realmente importa não é nesse mundo, querido. O que realmente importa é no mundo vindouro. Por isso que, infelizmente, o cristianismo hoje está tão fragilizado, tão fraco. E as pessoas, elas estão, infelizmente, vivendo uma água rala nas questões espirituais. Não há profundidade, não há aplicação nas questões espirituais. Por quê? Porque essa é a Canaã que foi apresentada para as pessoas, e é essa Canaã que as pessoas querem. O desejo do meu coração, a minha oração é que isso mude. Que Deus retire de nós esse fascínio pelo mundo, esse fascínio pelas coisas espirituais, e que Deus coloque dentro do nosso coração o desejo de possuir a melhor de todas as Canaãs, que é a Canaã que Ele tem para nós. O resto é resto. Mas Josué, ele vai derrotar aqui vários reis, não é? Ele vai... É interessante isso, porque aqui começa algumas questões muito importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que Josué, ele vai derrotar ao todo 7 reis. Ele vai derrotar o rei de Maquedá, o rei de Libna, o rei de Laques, o rei de Gezer, o rei de Eglon, o rei de Debir, o rei de Hebron. 7 reis ao todo. Eu, lendo essa parte aqui do texto, o Senhor falou comigo algumas coisas, e eu confesso para você que essas coisas prenderam muito a minha atenção, e eu pedi ao Espírito do Senhor que quebrantasse nosso coração nessa noite, para isso que nós vamos falar agora. Que o Senhor não nos poupasse nessa noite, que o Senhor rasgasse o nosso coração, que o Senhor mostrasse para nós tudo aquilo que Ele quer nos falar. Eu vi pelo menos 3 grandes peculiaridades aqui.
nessa questão de Josué ter conquistado esses 7 reis. A primeira delas, que nesse processo de conquistar o que Deus tem para nós, nós vamos enfrentar muitos inimigos. Inimigos por todos os lados. Nós temos inimigos por todos os lados. Só aqui, até agora, foram 14 que Josué teve que enfrentar. Nós temos muitos inimigos escondidos, à espreita, tentando nos impedir de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente e de ser o povo que Deus quer que sejamos. Você tem muitos inimigos, talvez você nem saiba, que impedem você o tempo todo de se tornar um crente melhor. Inimigos que querem que você continue sendo exatamente o que você é, que você não prospere, que você não cresça diante de Deus. Assim como Josué vencia um, tinha outro. Acabava de vencer esse, aparecia outro ali. Ele ia, vencia, tinha outro. Depois que ele acabava de vencer esse, mais um se apresentava. Ele terminava essa derrota, derrotava esse povo, terminava essa batalha, mais um inimigo. E o tempo inteiro, irmão, você daqui a pouco vai para a sua casa, você vai se deitar para descansar e os seus inimigos estarão lá te esperando no outro dia para começar a batalhar com você de novo. Enquanto você está dormindo, eles vão dizer assim: tudo bem, vamos te dar uma trégua, mas amanhã nós estaremos aqui. E são inimigos perigosíssimos. Eu listei alguns aqui, que eu gostaria de pensar com você. Cada um pior do que o outro. Cada um pior do que o outro. Eu listei aqui, pelo menos 7. Quantos reis que Josué derrotou? Agora, hoje, 7. Então eu quero falar de 7 inimigos que nós temos que lutar contra eles todos os dias. O primeiro inimigo que nós temos que lutar contra ele o tempo todo é o orgulho. É ou não é? Sabe por quê, irmão? O orgulho talvez seja um dos maiores. Porque é o orgulho que me impede de reconhecer meus erros. É o orgulho que me impede. Se ele me impede de reconhecer meus erros, ele me impede de quê? De arrepender. E se ele consegue me impedir de arrepender, ele me consegue me impedir do quê? De pedir perdão. E se ele consegue me impedir de pedir perdão, ele me impede de quê? De ser salvo. Isso eu estou falando em relação a Deus, sem falar em relação ao meu próximo. Irmãos, vamos falar a verdade, queridos, vamos abrir o coração e vamos ser sinceros. É fácil você ouvir uma crítica, você ouvir que você está errado. É fácil alguém chegar perto de você e falar assim: você está errado, e você tem que reconhecer isso. Você pode até reconhecer, mas é fácil. Sabe qual é esse inimigo que está aí, tornando as coisas difíceis? Orgulho. O orgulho é terrível. Eu conheci um rapaz, eu convivi com esse rapaz durante uma fase da minha juventude, um amigo meu, ótimo, pessoa maravilhosa, mas ele tinha essa dificuldade. Todas as vezes que você falava para ele que ele estava errado em algum ponto, irmãos, ele fazia toda ele engendrava uma maneira de conseguir fazer com que você que estava errado, e ele estava certo. Nunca vi esse meu amigo dizer assim: você tem razão, eu errei. Nunca vi, nunca. Eu não sei se ele mudou, porque há muitos anos que eu não o vejo. Mas eu não sei se ele mudou. Irmãos, era difícil demais fazer aquele moço reconhecer que estava errado. Eu confesso para vocês que eu nunca consegui. Eu nunca ouvi dele um pedido de desculpa. E há muitos de nós assim, irmãos, esse é um problema que nós temos. Pedir perdão, reconhecer que está errado. Sabe por quê? Porque tem um inimigo chamado orgulho, impedindo a nossa conquista. Estou exagerando, irmãos? Não, isso é verdade. O orgulho é um inimigo terrível. Existe outro inimigo poderoso, terrível, que está o tempo inteiro no nosso encalço, tentando nos destruir. Sabe o que é? É a nossa carne.
são os nossos desejos pecaminosos. Nós vamos ver isso domingo. Eu quero te convidar a estar aqui domingo de manhã. Romanos 7, de 15 a 25. Paulo vai falar assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Quem foi que disse isso, irmãos, mesmo? Paulo, ai de mim. Paulo disse isso. Sabe o que é isso? Carne. É a carne, o tempo inteiro, a carne quer aquilo que é contrário à vontade de Deus, o tempo inteiro. Eu mandei uma devocional hoje para vocês, não sei se já chegou, porque deu um problema no Zap hoje, né? Não estava chegando o vídeo. Alguém recebeu? Alguém conseguiu receber? Não, né? Então pode ser, conseguiu? Pois é, alguns conseguiram. Eu mandei lá para vocês uma devocional dessa briga constante que acontece conosco. Existe uma guerra acontecendo dentro de nós. O espírito querendo as coisas de Deus, a carne querendo as coisas do diabo. E eles guerreiam o tempo inteiro. E eu falei no vídeo, quem é que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Mas não é fácil. A carne quer um pecado, a carne quer isso, a carne quer fazer você se afastar de Deus. E você dizer não para a carne, dizer não para o seu espírito. A carne é um dos maiores inimigos que nós temos. Terrível, terrível. Levanta a mão aqui e me diga, quem de vocês acha fácil lutar contra a carne? Eu sabia da resposta. Por que não é? Porque existe dentro de nós fascínio por isso, né? Por aquilo que é errado, por aquilo que não devemos fazer. Então a carne é uma grande, mas uma grande dificuldade que temos. É um grande inimigo que temos. Sabe qual é o outro grande inimigo que nós temos? Que lutar com ele. Esse inimigo é dificílimo. Sabe qual é? É o comodismo. Nós nos acomodamos. Os inimigos existem, deixa os inimigos aí. Para quê? Não é? Para quê? Deixa o inimigo aí, deixa esse bicho bravo aí, deixa aí. Eu tenho uma frase que eu vi hoje, eu ia falar ela no final, mas eu vou antecipar ela agora, se os irmãos me permitem. A frase é a seguinte: enquanto Sansão dormia, Dalila cortava seus cabelos. Enquanto Sansão dormia, Dalila cortava seus cabelos. O que isso quer nos ensinar? Que a gente tem que ficar o quê? Atento. Porque esses inimigos não dormem, eles não brincam em serviço, eles querem o tempo todo nos destruir, nos manter, fazer com que continuemos sendo medíocres, fazer de nós pessoas fracas. Então, o comodismo é algo terrível. E o comodismo leva a um outro grande inimigo que nós temos, a apatia. O que é a apatia, gente? Apatia, não é? Ou apático é a característica de alguém que tanto faz a água correr para cima quanto correr para baixo. Meu pai dizia para mim assim: tanto faz o chapéu em cima da cabeça quanto a cabeça embaixo do chapéu. É a mesma coisa. Ou seja, para mim tanto faz. Tem culto de oração na igreja? Não, eu oro em casa mesmo. Não, tanto faz aquele povo orar lá, isso não vai mudar nada. Tem o quê? Vai ter o quê? Tem um trabalho lá na UPA acontecendo? Não. Isso aí, vamos ver até quanto que vai dar. Isso aí é fogo de palha, daqui a pouco acaba. Não é? Vai começar onde o trabalho? No hospital? Não dá certo não. Trabalho no hospital não dá certo não. Esse negócio é complicado. O que é isso, gente? É uma pessoa apática. Não desperta, nada surge novo no coração. Você conhece uma pessoa apática? Você faz coisas maravilhosas, para ela tanto faz. O que é isso? É um inimigo que surge a partir do comodismo. E é interessante que o comodismo leva à apatia, e a apatia leva a outro grande inimigo, sabe qual é?
esfriamento. Existem pessoas cuja fé está completamente congelada. Pessoas frias. Esfriaram. O que é isso? São inimigos que vão tomando conta da gente. Outro grande inimigo que nós temos, e nós temos, não diga que você não tem, porque tem, ira. Ira. Irmãos, esse negócio de ira é complicado, né? Esse negócio de ira não é brincadeira. Eu já tive cada experiência com irmãos iracundos. Você conhece uma pessoa iracunda? Você é, Jaciara, iracunda? Parece não, Jaciara. Tu és uma bênção, Jaciara. Oh, não é não, irmã. É, Saulo? Oh, minha irmã. Oh, Jesus. Deus te abençoe, querido, mas não é não. Isso aí vai vencer. Esse inimigo está no papo. Mas a ira, existe uma ira que não é pecado. O apóstolo Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Existe uma ira que está sob controle. Complicado, hein? Precisamos conversar. Mas a ira, quando ela sai do controle, ela vira pecado. E ela é um grande inimigo. Um grande inimigo. A ira. Eu conheço um irmão assim, ele é uma bênção, irmãos. Esse irmão é uma bênção, uma bênção. Pensa numa pessoa prestativa, uma pessoa zelosa pelo Evangelho. Ele ama Jesus, ele ama a igreja, mas ele tem essa dificuldade. Ele tem que manter isso sob controle. Irmãos, qualquer coisinha saiu do controle dele, ele se ira na hora. E quando ele chega a esse ponto de se irar, ele perde o controle das palavras. E ele fala coisas e mais coisas e mais coisas, ele não consegue controlar. É um inimigo que sai ferindo todo mundo. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito de Deus para vencer esses inimigos. Porque esses inimigos destroem. Quantos que eu falei até agora? 2, 6. Falta um, né? Falta um. Sabe qual é um grande inimigo que nós temos? Para encerrar pelo menos essa parte. Medo. Medo. O medo é um grande inimigo que nós temos. O medo. Meus irmãos, eu vou dizer isso para vocês com toda a convicção do meu coração. Se não tivéssemos medo, ninguém conseguia controlar a força, o impacto que nossa igreja teria na sociedade. Seríamos um povo extraordinário. Mas o medo nos impede. Por quê? Porque para que Deus possa realmente me introduzir na Canaã que Ele tem, eu tenho que perder o medo, porque às vezes dói. Às vezes dói. Deus, gente, eu falo isso, Senhor, eu falo isso com temor e tremor. Eu falo isso com muito respeito. Mas Deus tem um jeito estranho de agir às vezes. É ou não é verdade? Às vezes Deus faz umas coisas. É por isso que nós temos medo. Porque Deus às vezes faz umas coisas, irmãos. Deus permite umas coisas. Deus nos dá umas sacudidas. Tem hora que Jesus, amado, o Senhor vai devagar. Eu tenho muito medo de cantar aquela música assim. Eu canto, mas eu falo, ai, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Você já parou para pensar nessa música, irmão?
Meu Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o quê? Teu coração. Agora olha só. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. É mais ou menos assim que eu estou falando com Deus. Senhor, faça o que o Senhor quiser para que eu possa ser diferente. É isso. Ah, meu Pai. Aí, você tem certeza? Você tem certeza? Então, vamos lá. Ai, Senhor, mas você não pediu para me poder te renovar? Irmãos, vamos falar a verdade, querida igreja, nós temos medo, irmãos. Porque o que Deus quer fazer na gente não é brincadeira, não. Mas nós morremos de medo. Ah, Deus, aumenta a minha fé. Você tem certeza? Ah, Deus, faça de mim um gigante na fé. Você tem certeza? Então, olha para os gigantes na fé, eu vejo o que esses homens... Gente, olha o que Deus fez com Abraão, irmão. Olha o que Deus fez com Abraão. Abraão, eis-me aqui. Abraão, vem cá. Pega seu filho, Isaac. Isaac. Pega seu filho. Vai à terra de Moriá. E você vai chegar lá. E você vai oferecê-lo em holocausto para mim. E se Deus fala isso com você, Graziele? Graziele, vem cá, filha. Eu quero fazer de você uma mulher extraordinariamente melhor do que você já é. Eu quero te usar como um instrumento para a minha glória. Você vai pegar a Ana Júlia e vai levá-la num lugar que eu determinar para você. E você vai oferecê-la em sacrifício a mim. Aí eu fico orando, Senhor, eu quero ser um gigante na fé. Quer mesmo? Eu preciso ser, mas sabe por que eu não sou? Porque eu tenho medo. Temos ou não temos? Não, Deus, paizinho, me deixa ficar aqui onde eu estou. Aqui está bom demais. Está ótimo aqui. Eu não quero sair daqui não, Senhor. Eu me lembro de Pedro lá no Monte da Transfiguração. Ô Senhor, está tão bom aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Para que sair daqui? Às vezes nós estamos assim, oh Deus, minha vida está tão boa, Senhor, minhas filhas estão crescendo, eu tenho uma casa, eu tenho um automóvel que me leva para onde eu quero ir, Senhor, as minhas latas estão cheias, oh Paizinho, Tu és tão bom, mas me deixa ficar aqui. Mas eu quero fazer algo melhor de você, eu quero fazer você conquistar mais comigo, eu sei, Senhor, mas eu tenho medo. Oh, irmãos, se nós não vencermos isso, nós não vamos conseguir tomar posse da Canaã que Deus tem para a gente. Porque Deus tem uma Canaã para a gente. Muito, 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 infinitamente melhor do que você pode imaginar. Então essa é a primeira questão que eu aprendo aqui. Primeira questão, não é? Que nós precisamos vencer esses inimigos que se apresentam. Josué venceu 7 reis, fora os 7 que ele já tinha vencido. E teria mais, nós vamos ver isso semana que vem. Não para de ter inimigo na sua vida. Mas eu aprendi uma segunda questão aqui. Irmão, escute isso. Nossas vitórias não vêm de nós. Israel foi vencendo nação, ajuntou 5 de uma vez, Israel derrotou, vinha um rei, Israel derrotava, vinha outro, Israel derrotava, vinha outro, Israel derrotava, Israel derrotava, e derrotava, e derrotava, e derrotava. Mas olha o texto para você ver, veja só o versículo 42, deixa eu mostrar para você aqui o versículo de número 42, veja só, olha só, Josué 10, 42, e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto
o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Não existe vitória sem Deus. É impossível vencer esses inimigos que eu acabei de elencar para você sem o Senhor. Você não consegue. Não consegue. Não adianta perseverar, não adianta ter disciplina pessoal, não adianta. Se o Senhor não estiver com você, você não vence. Tem mais 2 textos aqui que eu quero compartilhar com você. Olha só o que Jesus vai dizer aqui, em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Olha só, nós daremos muito fruto, ou seja, nós vamos ser vencedores, nós vamos ser vitoriosos, se nós o quê? Permanecermos nele. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Não é possível sem o Senhor. Veja esse outro texto, que está aqui em Isaías 43, 13. Por que eu não consigo? Por conta disso aqui, ó. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, como eu tenho essa certeza, agindo o Senhor, quem vai impedir? Eu confio nele, então eu vou ser mais do que vencedor. Eu vou conseguir subjugar a minha carne, eu vou vencer a minha apatia, eu vou vencer o meu desânimo, eu vou vencer o meu medo, se o Senhor estiver comigo. Sem ele não é possível. A questão é, você quer lutar? Você quer enfrentar? Quer enfrentar seu medo? Que tal se hoje, nós vamos sair daqui e vamos começar a pedir ao Senhor para nos ajudar a vencer esses inimigos? Para que possamos ter essa experiência com o Senhor. E a terceira e última questão que eu gostaria de compartilhar com você, está nos versículos 29 e 30. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E também o Senhor a deu na mão de Israel. Ela e seu rei, e a feriu ao fio da espada. A ela e a todos os que nela estavam, sem nada deixar. E fez ao seu rei, como fizera ao rei de Jericó. Preste atenção, eu pude perceber uma coisa aqui em Josué. Eu não sei se você vai conseguir entender isso que eu entendi aqui. Mas Josué guerreava contra uma cidade, pelejava. Enquanto tinha gente viva, ele continuava pelejando. Hora que não tinha mais ninguém vivo naquela cidade, ele encerrava essa batalha e partia para outra. Pelejava contra aquela nação, ia guerreando, vencia o exército, entrava na cidade, matava todo mundo. Nós vimos semana passada o porquê disso, porque Israel estava sendo instrumento de juízo. Deus estava julgando aquelas nações, eles tiveram mais de 400 anos para se arrepender e não se arrependeram. Israel pelejava, quando derrotava todo mundo, sem deixar um sequer, partia para outra. Eu aprendi aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Meu querido irmão, responda para mim uma coisa muito importante. Não para mim, mas de forma bem veemente no seu coração. Qual é o seu maior inimigo hoje? Hoje, faça uma análise. Hoje o meu maior inimigo é isso. Então aqui vai um conselho do Senhor, através desse texto. Concentre-se nele. Ore, lute contra ele o tempo todo, até você conseguir derrotá-lo. Deixa eu explicar isso para você com uma ilustração. Eu tenho uma casa em Divinópolis, uma casa que está alugada atualmente. E a minha casa, ela tem uma área na lateral toda encimentada, com um pequeno pomar. Eu tinha lá um pé de acerola, tinha um pé de carambola, umas hortaliças que nós tínhamos plantado. Parece que ele deu uma mudada lá, conversou com a minha esposa autorizou, ele fez uma mudança, mas eu tinha. E o restante da área era encimentado. Mas, irmãos, eu tinha um problema nesse loteamento meu. Algumas rachaduras apareceram nessa parte encimentada e começou a aparecer alguns matinhos. E esses matinhos cresciam. E eles se tornavam matões.
Lá ia eu, pegava uma enxada, limpava tudo, passava a faca, varria, limpo, que maravilha. Era dar uma chuva, o que acontecia? Matinho. Depois eu limpo. Quando eu via, lá ia eu de novo limpar todo aquele mato. Sabe por quê? Irmãos, eu nunca consegui resolver esse problema. Nunca consegui. E pelo que eu sei, o problema persiste lá. Os matinhos sempre nascem. Por quê? Porque eu apenas arranquei superficialmente. Não sei quem entende de mato aí, mas parece que tem uns negocinhos, assim, umas batatinhas, uns negocinhos, umas raizinhas que ficam na terra, né? Aí alguém falou para mim assim: Alex, se você não quebrar esse cimento e cavar bem fundo e arrancar essas raízes, você vai ter matinho para arrancar a vida inteira. Não adianta arrancar superficialmente e deixar a raiz lá. O que isso tem a ver, pastor, com o que você está dizendo? Tudo a ver. Entende? Você tem que se concentrar e vencer esse problema, irmão. Não é simplesmente falar assim: está difícil demais, deixa eu passar para outro. Qual é o seu grande inimigo hoje? Qual é a sua grande dificuldade? Existe algum desses aqui que está tirando seu sono? Que eu acabei de dizer? Concentre-se nele. Olha o que Josué fazia. Josué se concentrava. Ele não ia partir para outra batalha, para outra guerra, não, enquanto ele não exterminava tudo. Enquanto ele não deixava ninguém ali sem vida, ele não partia para outra batalha. E isso nos ensina. Concentre-se. Qual é o seu problema? Você tem uma dificuldade com a ira? Então concentre-se nisso. Ore todos os dias: meu Deus, eu preciso vencer a ira. Eu quero manter essa questão já dominada na minha vida. Eu preciso resolver esse problema. Eu tenho que resolver. Aí no outro dia você acorda e fala: Senhor, eu vou batalhar hoje de novo contra a ira. Me ajuda a derrotar a ira. Concentre-se nisso, irmão. Concentre-se nos seus inimigos. Enquanto você não derrotar isso, não parta para outra batalha. Porque senão você vai ficar tendo várias raizezinhas que vez ou outra vão brotar de novo. E de novo. E daqui a pouco você não sabe nem mais o que tratar na sua vida, porque você está cheio de inimigos que surgiram de novo e você achou que tinha vencido. Então vamos nos concentrar nos nossos inimigos. Qual é o seu maior inimigo hoje? Pastor, eu estou lutando desesperadamente contra um vício. Quando eu acho que eu já venci esse vício, ele brota de novo. Então, meu irmão, vá lá e arranque mesmo essa raiz e ore. E se você tem uma prática de jejuar, jejue e fale com Deus. Senhor, eu me lembro de Jacó, quando Jacó estava atravessando o vale de Jaboque, ele foi lutar com um anjo. Eles foram lutar com um anjo. E o anjo, quando estava já amanhecendo o dia, o anjo disse: eu quero ir, me deixe ir. E ele disse: não te deixarei, enquanto não me abençoares. Nós temos que fazer isso ao contrário. Não te deixarei, enquanto não te derrotar. Enquanto não arrancar você do meu coração. Faça como Josué. Josué, enquanto ele não derrotava por completo uma cidade, ele não ia para outra. Lute contra os seus inimigos. Até você destruí-los por inteiro, sem deixar nenhum que seja. Lute contra eles. Qual é a sua grande fraqueza hoje? Qual é a sua grande dificuldade? Qual é o seu grande inimigo? Lute, irmão. Para que você possa derrotá-lo e contar essa vitória para o Senhor e falar: Senhor, te agradeço, obrigado, tu me ajudaste, Senhor. Eu conheci a história de um homem muito nervoso, uma pessoa que brigava com todo mundo tinha medo dele, ele era extremamente iracundo, violento, era uma pessoa extremamente difícil de lidar, de difícil trato, qualquer coisinha ele saía brigando, ele saía discutindo, ele saía nos tapas, e ele ia para as vias de fato, era uma coisa horrorosa. Até que Jesus entrou nesse coração, e esse homem começou a tratar e lutar contra esse inimigo. Irmãos,
Esse camarada um dia estava com a Bíblia debaixo do braço, pregando o evangelho para um outro rapaz. E o rapaz, não concordo com você, não vou pregar. E o rapaz, muito insistente, aquela pessoa que quer mesmo, sabe, fazer com que o outro entenda que o que ele encontrou é a melhor coisa do mundo. E ele começou a insistir com esse rapaz. E tem um ditado que diz que 2 bicudos não se beijam. Esse outro também era daqueles esquentados. E no calor da situação, os dois começaram, a se degladiar verbalmente, e ele falando, você precisa encontrar Cristo, Cristo fez a diferença na minha vida, e o outro dizia, não fez nada, você acha que você ia mudar assim de uma hora para outra? E ele disse, fez sim, e eu quero te mostrar, porque Jesus é isso, porque Jesus é aquilo. Você é papo furado, rapaz, você errou a vida inteira, e agora está se escondendo na religião. E ele disse, não, Jesus entrou no meu coração, eu sou uma nova criatura, não é nada, sou, não é nada, sou. Aquele rapaz perdeu a paciência, e deu um catiripapo na cara daquele rapaz que se converteu. Pá! Ele chegou a cair no chão. A Bíblia foi para um lado, ele se esborrachou no chão, e o rapaz se armou. É agora. Quero ver se esse camarada mudou mesmo. Ele levantou, recobrou a sua compostura, pegou a Bíblia, limpou, vestiu o paletó dele de novo, que tinha colocado num canto, olhou para ele e disse assim, escute, o culto é 19h30. Te espero lá. O rapaz ficou, não é possível. Não, isso é brincadeira. Não, isso é armação. Não tem condição. Ele? Era para a gente estar rolando agora, se fosse um tempo atrás? Não. Eu vou lá. Isso é brincadeira, isso é pegadinha. Deve ter uma câmera escondida por aqui. E ele foi na igreja. E quem estava lá? É uma pena que eu não gravei o nome do rapaz. Ele lá na frente cantando, louvando a Deus, e o outro só olhando. Irmãos, não é que esse outro gostou do culto, voltou, foi ouvindo a palavra, e é um crente em Jesus também. Por quê? Alguém que se concentrou, venceu um inimigo, um leão feroz. Nós temos dentro da gente um pitbull, sabe? Que nós temos que vencer. Todo mundo tem. Qual é o seu? Todo mundo tem um problema, todo mundo tem um inimigo que está lutando com ele há muito tempo. Não desista, querido, lute mesmo. Concentre-se nele. Concentre-se. Eu tenho certeza que você vai vencer. Tenho certeza que você vai vencer esse inimigo. Faça como Josué. Josué, ele, o tempo todo, não é? Ele tinha inimigos para vencer, mas enquanto ele não vencia aquele inimigo, ele não partia para o próximo. Meu irmão, não desista de lutar contra esse inimigo contra o qual você está lutando. Lute mesmo. É o seu inimigo, é difícil, Você tem outros, mas esse está difícil. Concentre-se nele. Derrote-o. Aniquile-o. Mate-o. O Senhor será com você. Me deixe agora, para encerrar, então, apresentar para você 3 aplicações para a nossa vida. 3 aplicações rápidas. Primeiro, possuir Canaã dá trabalho, mas vale muito a pena. Você quer a Canaã de Deus? Você quer essa Canaã que o Senhor tem para você? Então, possua, meu irmão. Agora, prepare-se, porque fácil não vai ser. Fácil não vai ser. A segunda lição que eu aprendo é essa: não existe vitória sem o Senhor. Lutar sem Ele é inútil. Você já tem Jesus no seu coração, Ele já é seu Senhor, Ele já é seu Salvador, Ele já está com você. Você tem certeza que o Senhor está com você? Lute, meu querido, porque Ele vai te dar a vitória. E a terceira e última lição que eu aprendo: concentre-se em seu maior inimigo, destrua-o totalmente, e quando terminar essa batalha, olhe para o lado que tem outra, e depois tem outra,
E depois tem outra. Mas Deus deu todos esses inimigos na mão de Josué, e Ele vai dar os seus inimigos na sua mão também. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Não podemos viver sem Ti, não existimos sem Ti, jamais vamos vencer sem Ti. Tu és o nosso general. E nós queremos te pedir em nome de Jesus, ajude-nos, Santo Deus, a derrotar esses inimigos que não nos deixam, esses inimigos que têm se levantado contra nós, esses inimigos que querem nos impedir de possuir a Canaã. Ó Deus, nos ajude. Cada um de nós tem os seus, ó Deus. Eu tenho os meus, tu sabes, tu conheces. Tu sabes o tanto que eu tenho lutado contra eles. Me ajude a derrotá-los, ó Deus. Eu sei que sem o Senhor eu não consigo. Dá-me as ferramentas, dá-me as armas certas, para que eu possa derrotar esse inimigo, ó Deus. E os outros que vierem, porque eu quero essa Canaã que o Senhor tem. Eu não quero a Canaã dos homens, eu quero a Canaã do Senhor. Não importa quanto tempo demore, mas eu quero me apossar dessa Canaã que o Senhor preparou para mim. Ó Deus, nos abençoe, permita que nós cresçamos, que nós sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, esse povo que Tu queres que nós sejamos. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, esses irmãos que aqui vieram, tudo que aprendemos, nós te agradecemos, que os nossos visitantes tenham se sentido tocados pela sua palavra, que os nossos visitantes saiam daqui sabendo que o Senhor os ama, Senhor, e que o Senhor realmente é o grande general, que somente com o Senhor seremos mais do que vencedores. Que Teu Espírito Santo complete no coração de cada um aquilo que a minha limitação não foi capaz. Que o Senhor continue falando ao coração da Tua igreja. Nós te agradecemos por essa importante história que estudamos hoje. Louvado seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.